Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos voltar aqui, com o tópico agora, o Sol e Sombras, o retorno. Por que que ele é retorno? Porque lá no começo do ano a gente já trabalhou algo a respeito disso. Então, inicialmente, a gente vai lembrar de algumas coisas, né? Aqui nós temos uma imagem inicial que é uma sonda espacial chamada de curiosidade, né? Traduzindo aí, né? Curiosity, que está em Marte desde 2012, né? Possui um dispositivo chamado Martial, composto de um GNOME, que é esse aqui, ó, que está ampliado aqui, ó, como mostra no detalhe aí do zoom. E aí a gente vai voltar a falar deste GNOME, né? Como que funciona este GNOME? Funciona da mesma maneira na Terra e em Marte, né? Ou por que que o robô complexo como a sonda, né, como a sonda chamada Curiosidade, usaria um GNOME, um instrumento tão simples, né? Então, perguntas como estas a gente vai acabar então respondendo aí ao longo deste modo, tá? Fiquem tranquilos. Bora lá então. Vamos falar sobre os movimentos reais e aparentes, né? Uma questão de referência. Lembramos que lá no início do ano nós aprendemos a respeito desse instrumento chamado GNOME, que nada mais é do que um instrumento que pode ser utilizado aí para realizar as observações da sua posição, né? As observações da posição aparente do Sol em relação às sombras que são projetadas ao longo do dia através de uma haste, né, que fica presa no solo durante o dia. Essa sombra a gente só consegue visualizar por causa do movimento do Sol. Durante a noite a gente não vai ter isso, então a gente não vai ter essa sombra para poder visualizar. Então o gnomo ele corresponde a uma haste vertical, né, fincada em uma superfície horizontal e lisa, né, em um local, né, que receba a luz solar. Então o que, que seria esse gnomo? Nós temos uma superfície e aí a gente coloca uma haste, pronto, que vai receber a influência então do Sol, né, ao longo do dia. Isto é um gnomo, perfeito? Então, vamos lá, né? Movimentos reais e aparentes, né? Que agora é uma coisa que a gente vai ter que entender. Quando vocês tiverem, né? Alguém fizer uma pergunta sobre movimento, vocês agora têm que ver o referencial, né? De que posição que ele está me sugerindo essa observação. Então, há muitos séculos, o ser humano tenta entender e explicar o movimento dos astros. Contudo, a análise e o entendimento de um movimento depende do referencial estabelecido, né? Então, eu posso estar num lado da situação, né, numa posição diferente, ou estar numa outra posição do outro lado dessa observação. Então, isso é uma referência, né? Durante muitos séculos, o referencial adotado para analisar o movimento do Sol, dos planetas, da Lua e dos demais corpos celestes foi o planeta Terra considerado imóvel no centro do universo, tá? Por isso era difícil, então, ou seja, eles falavam que a Terra era o centro do universo. Então era difícil perceber e aceitar os movimentos da Terra como são explicados atualmente, pois observando, né, a abóbada celeste, nossos antepassados achavam que era a Lua, os planetas, o Sol, né? E mesmo as estrelas que giravam ao redor da Terra. Hoje a gente sabe que quem gira é a Terra, né? E o universo ali não gira, não. Esse era um dos fortes motivos que justificavam o modelo geocêntrico. Né? O modelo geocêntrico diz que a Terra está no centro, né? Que prevaleceu aí por tanto tempo. Quando eu falei agora há pouco a abóboda celeste, olha lá, é uma expressão usada em astronomia que corresponde ao espaço do céu que se enxerga, né, estando da Terra, também chamado de firmamento. Então, quando a gente olha o Sol se deslocar aqui, ó, no céu durante o dia, ele está se deslocando ali na abóboda celeste, tá? Mas lembre, é um movimento aparente, tá? Voltando, destacamos que estes movimentos aparentes ainda são observados atualmente, porém muitas outras linhas de evidências mostram a razão de eles serem aparentes. Então, dizemos que um corpo se movimenta quando, à medida que o tempo passa, sua posição varia,
muda em relação a um referencial. Então, três coisas estão envolvidas. O tempo passa, sua posição varia e muda em relação ao seu referencial. Caso contrário, dizemos que o corpo está em repouso. Minha mão em repouso, minha mão em movimento. Peraí, deixa eu ir para esse lado. Certo? Então, isso é importante, né? Mas vocês vão estudar mais para frente essa questão dentro da física que vai estudar o movimento. O que é um movimento acelerado, o que é um movimento retardado, né? E assim por diante. Então, fiquem tranquilos, acalmem o coraçãozinho de vocês, que isso vocês vão ver mais para frente, tá bom? Bom, indo para frente, vamos lá então. Agora a gente tem essa imagem, modelo geocêntrico, a Terra como centro do universo. Então, o modelo geocêntrico se baseia na hipótese de que a Terra é o centro do universo e os corpos celestes giram ao seu redor. Na antiguidade, esse modelo já era aceito, sendo formalizado pelo filósofo grego Ptolomeu, lá no século II, já depois de Cristo. Este modelo perdurou, ou seja, durou como o mais aceito até 1543, né, lá no século XVI, já no período das grandes navegações, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico apresentou um modelo heliocêntrico, que propunha o Sol no centro e os 6 planetas, que eram conhecidos até aquele momento, giravam em torno dele, né, num movimento circular e perfeito, assunto que desenvolveremos com mais profundidade lá no 9º ano. Então, vocês estão no 6º, mas tenham essa noção, né, dos modelos que a gente tinha no passado, o geocêntrico, a Terra como centro do universo, e o modelo heliocêntrico, que é o Sol como centro do universo. As outras coisas vocês vão ver lá na frente, tá bom? Bom, aí nós temos duas imagens. Essa aqui é a primeira imagem que eu quero mostrar para vocês, que é, olha lá, vamos entender o movimento, entender como o movimento de nosso planeta pode afetar nossa percepção de universo. Se a gente observar essa imagem e a imagem anterior, né, que correspondem os dois referenciais diferentes de uma mesma situação. Aqui eu estou num parque de diversão, só que do lado de fora e vendo o brinquedo carrossel girar. Então, olha lá, eu sou este observador, estou vendo o carrossel girar. Na outra imagem, ó, situação em que o observador agora está dentro do carrossel, né, girando com ele. Então, olha lá, a gente vê os objetos parados, mas lá fora a gente vê o movimento. Então, se eu estou do lado de fora, o carrossel gira. Se eu estou dentro do carrossel, eu estou parado e o que está girando é o que está lá fora. Vocês conseguiram perceber que, de acordo com o referencial, a gente tem situações diferentes? Então, é isso que a gente vai falar ainda mais para frente. Pessoal, o que eu queria falar com vocês até agora era isso e daqui a pouco a gente volta para continuar, perfeito? Tchau, tchau!